Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente de conversas com um novo ciclo agora. Rodrigo Oliveira com convidados, hoje trazendo um Abinor. Precisava no pergaminho para falar todo o currículo dessa fera, mas vamos lá. Abinor, paraense, jornalista, 45 anos de jornalismo, colaborador do portal Telesíntese, o maior portal de telecomunicações do Brasil, consultor externo do Sebrae na área de inovação e com diversas passagens em veículos de comunicação nacional. Muito bom dia, Abinor. Tudo jóia? Tudo maravilha, meu cara. É um prazer imenso estar aqui com vocês e estar participando dessa inauguração de um novo ciclo aqui no seu estúdio, né? Tornando a conectividade também um instrumento, um tema para ser debatido mais intensamente para aumentar a conexão no país e no mundo. Exatamente. A gente traz muitos temas aqui que são oportunidades para empresas de telecomunicações, assuntos que impactam os provedores, empresas de telecomunicações. Então, a gente está realmente focado nessa parte, né? De elucidar e conscientizar os provedores de telecomunicações de tudo que o mercado traz de novidade, também questões regulatórias, leis, né? Então, tudo isso aí é bom a gente estar explorando sempre, sendo um canal de comunicação e de alimentação da consciência e de informações para os provedores e empresas de telecomunicações. E deve ser importante também, Rodrigo, você trazer autoridades aqui para falarem sobre o que o poder público, né, pode fazer em termos de aumentar a conectividade. Porque o verdadeiro Estado brasileiro ele tem que ser conectado ao desenvolvimento. O Estado ele tem que ser propulsor do desenvolvimento. E não existe hoje nada que qualquer atividade econômica que não esteja amparada na conectividade, na internet, nas novas tecnologias. Não, com certeza. Você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que o propósito dos provedores regionais, hoje eles têm mais de 65% no mercado de banda larga fixa, eles são protagonistas na questão de conectividade, né? Pelo tamanho, pelos que eles se tornaram num espaço muito pequeno de tempo, né? A relevância que eles têm, né? Eles realmente começam da borda para os centros, né? Hoje, então, nesses municípios, né? Que realmente tem uma precariedade até de energia. Tem municípios que têm precariedade de energia, mas já tem internet. Por quê? Porque os provedores realmente estão fazendo um trabalho aí muito importante nessa questão de conectividade. E falando em conectividade, né? Nós sabemos que com a conectividade vem muita coisa junto, né? Tem a questão de saúde, educação, economia. Então, a conectividade ela abarca tudo isso, né? Então, você vê a importância da conectividade. Muito bem, mas a gente queria começar a falar em conectividade e ver o que tem este ano, em termos da sua entidade, que você preside, da Associação Brasileira dos Provedores Regionais. E já que o ano começa depois do Carnaval, é hora de arregaçar as mangas e vamos à luta. Meu caro Rodrigo, o que é que você teria de novidade para anunciar para a gente e as perspectivas de atuação da entidade neste ano? A Aspro, ela foi fundada em 2018, né? Naquela época, com a dor muito latente na questão de organização dos provedores para realmente organizar a questão de projeto junto à antiga SEB, né? A antiga concessionária estatal aqui do Distrito Federal. Mas ficou realmente latente no ano passado, em 2023, né? Com as ações da ANEEL Energia, cortando redes de provedores, inclusive provedores que tinham projetos já protocolados. Então, a gente já entrou com ação e nós estamos resolvendo isso na esfera judicial. Mas o grande propósito mesmo da Aspro é formar uma frente parlamentar da conectividade. Estrategicamente, estando em Brasília, então, realmente, esse é o caminho que nós estamos norteando para a associação. Em paralelo, nós também estamos trabalhando para trazer linhas de crédito para provedores. Hoje nós já temos um convênio com bancos para eles pagarem tarifa menores nos boletos bancários. Estamos firmando parceria com órgãos de defesa do consumidor, a questão de Serasa, SPC, né, para benefício dos provedores. Então, tem várias linhas que aí a gente está trabalhando em paralelo, em caminho para realmente ter essa questão da frente parlamentar da conectividade. Existe um estudo da ONU, Abinor, que fala que a conectividade ela é tão importante quanto o alimento.
né? Umas coisas que eu gosto de falar sempre quando eu encontro com provedores, né? Porque se a gente tem a mesma importância do alimento, aí a gente pega e fala da frente parlamentar do agronegócio, a força que eles têm, a organização que eles têm. E o que os provedores têm nessa mesma linha de frente parlamentar, de organização política, para realmente ter pessoas que defendam as pautas e os interesses do setor? Nós não temos nada. Então, nós temos um longo caminho pela frente para construir uma coisa sólida, uma coisa sadia, porque a conectividade realmente ela traz muito benefício. Não é só a conectividade de falar de internet, mas foi o que eu te falei, educação, entretenimento, saúde, tudo isso, economia, gera negócio. Pessoal, que nem a gente aqui hoje, a gente tem voz para o mundo. Quem lá no interior, para falar de uma dificuldade do município dele, ele fazer um conteúdo. Então, tudo isso vem junto com a conectividade, não é verdade? Beleza. Agora, você já tem uma programação de articulação no Congresso para deslanchar essa nova frente? Porque frente tem várias frentes ali no Congresso, né? A maioria delas não funciona. O pessoal assina, mas não tem atividade. Por exemplo, uma frente que tem atividade lá é a frente do agronegócio. Outra frente que tem muita atuação e muitos bons resultados é a frente parlamentar da micro e pequena empresa, que até conseguiu, em várias ocasiões, uma coisa raríssima no Congresso, que é a aprovação por unanimidade, como foi o caso da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Não teve aliás, teve uma vez que votou, não teve voto nenhum, contrário, foi tudo aprovação unânime, e outra vez teve uma abstenção. É uma coisa incrível, né? Uma coisa assim, para você ver, e nesse segmento se enquadram os provedores regionais. Né? Então, é uma coisa, mas só que é mais amplo. Mas a questão da frente parlamentar da micro e pequena empresa está resolvida. Agora, realmente, você tem toda a razão. É preciso focar, jogar mais luz para um segmento específico que está chegando, está formando o país mais unido, unindo mais o país. Você já tem quem é um parlamentar, quem é um segmento, já tem um cronograma de atividades que se vão fazer no parlamento para viabilizar essa frente parlamentar? Hoje e fazer ela funcionar mesmo. Não, com certeza, né? Na verdade, eu sou muito cru nessa parte política, né? Mas eu venho estudando bastante. Como está em Brasília, a gente sempre conhece um ou outro colega, né, que já trabalha ou trabalhou como assessor parlamentar, então isso facilita bastante, né, o andar do desenvolvimento desse projeto. Né? Nós estamos em conversa com alguns parlamentares, porque muitos dos parlamentares não sabem o que é o provedor de internet. Mas não só dos parlamentares, mas das pessoas. Porque quando você fala quem é o provedor de internet que te atende aí na sua casa, muitos deles não. Os provedores que tem são Vivo, claro, mas não sabe que tem um outro provedor regional que é a empresa local. Hoje, aqui em Brasília, nós estamos chegando a 478, a última atualização que eu peguei, empresas autorizadas a prestar serviço no Distrito Federal. No Brasil, nós somos mais de 20 mil empresas. Né? Então, realmente, esse aqui é o mercado que nós estamos falando. E vocês respondem por 65% da conectividade da internet? 65% aproximadamente da banda larga fixa do país estão na mão desse grupo de empresas. Olha aí, que saíram do nada, né? Isso quantos anos? Gente? Mas, assim, 10 anos para cá, né? Eu acho que realmente onde cresceu bastante. É um setor novo, né? Então, por isso que ainda falta um pouco dessa questão de organização. Cresceu muito rápido. E o nosso trabalho aqui é para conscientizar os provedores da importância de uma associação e ela como ferramenta para benefício do setor. Eu acho que esse é o grande dilema, eu acho que esse eu acredito que o meu trabalho é um trabalho de conscientização, não é verdade? Que tem muitos que não sabem para que serve uma associação, quais são, né, as atividades que uma associação pode exercer para ter um objetivo bom para o setor, não para a OAB, mas para o grupo, não é verdade? Então, esse é vamos dizer, eu acredito que hoje esse é o grande obstáculo, o setor importantíssimo, né, mas que precisa muito da maturidade do setor nessas questões, entendeu? E especialmente, né, Rodrigo, na questão da maturidade em termos de encarar o Estado brasileiro como um conjunto de setores e de poderes, dos quais o legislativo é uma peça-chave para qualquer atividade que queira prosperar, porque é lá que surgem leis, ações que vão garantir que o segmento tenha a atenção que merece.
né? E eu lembro que, durante o tempo que eu trabalhei como repórter do Telesíntese, uma das coisas, durante a pandemia, né, uma das coisas muito importantes nessa época foi que o governo reconheceu as telecomunicações como uma atividade essencial, igual saúde, segurança e educação. Vamos ver o nível que chegou. Então, vocês têm um grande rio a navegar, né? Com certeza, é muito importante. Você falou bem, né? Hoje, na pandemia, o que possibilitou muito as pessoas continuarem suas atividades é a conectividade. Né? Você de casa poderia trabalhar, enfim, todo mundo, né, foi para o modelo híbrido, realmente para não deixar de produzir, né? Então o país não parou muito por conta dos provedores. Olha, são 65% do mercado. Olha quanta gente não ficou aí, o pessoal estava em casa, entretenimento, trabalho, segurança, você pode monitorar, fazer um trabalho, enviar um e-mail, fazer uma videoconferência. Então, tudo isso é possibilitado muito por conta desse mercado. Perfeito. Tem alguma programação em termos de quando vai surgir essa frente parlamentar? Nós estamos construindo aí há vários braços, né? Nós estamos em parceria com outras associações regionais de todo o Brasil, né? Acredito que isso é uma tarefa mais complexa, mais abrangente. O Brasil é um país grande, então a gente realmente juntar todas as associações e cada associação fazer um trabalho muito forte dentro do seu estado. Agora vocês têm um cronograma apertado este ano. Por quê? Conta das eleições. Exatamente. Então vocês têm que correr bastante aí. Aliás, interessante, né? Uma experiência no Sebrae, a gente visitou vários parlamentares para defender a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? O Sebrae visitou. E eu acompanhei como jornalista. E a grande tática do Sebrae era incorporar a causa das micro e pequenas empresas na agenda política de vereadores e prefeitos. Né? Aí se criou hoje mais de 5.570 municípios brasileiros já contam com ações voltadas especificamente para a valorização da micro e pequena empresa. Então, se você conseguir incorporar, Rodrigo, aí estou lidando com a experiência de quem também cobriu muito tempo o Congresso, mais de 15 anos. Se você conseguir incorporar essa pauta na agenda dos candidatos a prefeito e vereadores, ela se torna um compromisso de campanha e que a população poderá cobrar. Muito legal. É bom que, né, já tem mais energia para gastar e ajuda a esse movimento a ganhar mais força, não é verdade? Perfeito. Muito bem. Então, tem que correr. Viu? Tem que correr. Tem que correr. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente está vendo que teve um grande avanço da 5G. A 5G realmente, depois de muitas dificuldades, né? Editais complicados e tal, vai e vem, mas, enfim, o 5G virou realidade. Porém, ainda ele é um produto de luxo para a grande maioria da população. E, aliás, não só o 5G, como também a conectividade. Se você sai daqui de Brasília, né, já o sinal daqui a pouco começa a sumir e tudo mais. Como é que a gente conseguiria, Rodrigo, reverter essa situação? Porque, inclusive, até hoje, tem comunidades que têm o 3G, né? Tem outros que têm o 4G também. Quer dizer, nem foi implantado em todo o país, já parte para uma outra tecnologia. Já estão falando até no 6G, né? E aí, como é que fica? Um lado do país fica lá atrás, né, na Idade Média, e o outro está turbinando com satélite, com conexão fibra ótica. Como é que a gente consegue reduzir essa desigualdade de conexão? Então, essa questão de tecnologia, a gente sabe, né, que hoje a tecnologia anda muito rápido, né? Você vê a questão de celular, 2, 3 anos, seu celular já não é o... Você compra hoje, daqui 2, 3 anos, seu celular já não é o top de linha, né? Isso acontece também com equipamentos, com estudos, né? Muitas empresas investindo em pesquisa e em desenvolvimento. Mas trazendo para o 5G em si, os últimos leilões da Anatel
para a faixa de frequência, eles foram... o modelo dele, eu acredito que não favoreceu muito a questão de investimento onde não tem retorno. Eu acredito que essas sejam realmente a perspectiva das operadoras, né? Ela não vai investir onde não tem retorno. Onde que tem retorno? São nos grandes centros. Por isso que nas capitais hoje você tem o 4G, hoje já tem o 5G, mas esse aí, o último edital, realmente ele foi mais, vamos se dizer, ele foi mais flexível, porque o valor que foi pago é para ele com compromissos de infraestrutura. Lembro Tá, joia? Então, ou seja, o dinheiro que realmente foi empenhado ali no edital, parte dele foi para a Anatel, pelo uso do espectro, que é um insumo que precisa para realmente poder prestar esse serviço, né? E parte desse mesmo valor vai ser para realmente investir, né, em infraestrutura e poder realmente universalizar o serviço nessa questão do 4, do 5G, que hoje tem muitas localidades que nem o 4G tem, né? Então, isso é prova. Então, é um modelo diferente de poder abordar esse tema, né? Mas eu acredito que o 5G, ele, pouco diferente do mundo, aqui no Brasil, vou trazer aqui para o mundo dos provedores regionais, tá? Hoje, o Brasil, a penetração da fibra, ela é muito grande, né, no Brasil, se você comparar com outros países do mundo. Então, por isso que eu acredito que o 5G ele vai demorar um pouco mais para virar do que em outros países. Por exemplo, vamos botar os Estados Unidos aqui. Hoje, se eu não me engano, no último dado que eu vi, ele tinha 28% de todos os Estados Unidos tinha fibra ótica. Então, o que isso quer dizer, Rodrigo? O que isso tem a ver com o 5G? Porque aonde tem a fibra, as pessoas já têm capacidade. Ou seja, ele já tem uma alta velocidade lá na ponta. E hoje a maioria dos provedores, eles fazem a instalação a custo zero. Ninguém cobra mais aquela taxa de instalação pelo equipamento. Ninguém faz mais isso. Então, hoje, a banda larga, a capacidade já está muito infiltrada em muitos locais. Então, para o 5G chegar... Por quê? Qual é a diferença em relação a isso com o 5G? Para você instalar um 5G hoje, se você fizer os planos... Você precisa comprar o equipamento. O equipamento é R$ 1.200. Por que você vai colocar um FWA, que é o que tem a torre, né, o equipamento CPE, que custa R$ 1.200, se você não precisa pagar nada para colocar a mesma capacidade de internet numa fibra? Lá nos Estados Unidos, acredito que vai virar mais, porque não tem essa fibra no país inteiro. Agora, aqui no Brasil, pode ser que vai virar por conta da mobilidade, é um caso específico. Mas em casa, eu acredito que isso não vai virar por um bom tempo ainda. Essa que é a minha leitura do mercado em relação à tecnologia. Tá, joia? Mas, enfim, voltando à sua pergunta, né, na questão de governo, né, como que a expansão do 5G se vai, acredito que realmente vai ser diferente do 4G, vai ter muita implantação em infraestrutura, porque é compromisso do edital. E o dinheiro que foi empenhado vai ser investido naquilo. Diferente dos outros, que ninguém vai querer investir um dinheiro onde o dinheiro não volta nunca, né? Então, é porque realmente é negócio. A empresa visa ter lucro. Mas isso favoreceu a expansão das grandes operadoras ou permite uma boa fatia para os pequenos provedores? Então, eu acredito que nesse edital, nesse último, poderia ter feito diferente. Por quê? Porque os provedores eles estão em alguns municípios. Muitos dos provedores, eles atendem 1, 2, 3 municípios. Aí que é o foco do provedor. Ele não atende o estado inteiro, ele não atende o Brasil todo. Então, o edital ele não foi feito para o provedor. O provedor ele não consegue, porque realmente precisa de muita injeção de verba para montar essa infraestrutura, são milhões e milhões de reais. Então, para o provedor ficou difícil, mas eles poderiam ter feito isso, como fez para a Algar, lá em Minas, né? Eles fizeram um lote de 5G para o Triângulo Mineiro. Se eles fizessem um trabalho desse a nível nacional, separando um município, 2, 3 municípios, fizerem um estudo maior onde esses provedores atendem, eu acredito que os provedores teriam muita possibilidade de entrar nesse leilão, mas não foi feito. Tá, Joia? Essa aqui é a minha opinião sobre esse assunto. Então, falta bala na agulha para entrar nesse espaço com mais intensidade por parte dos provedores. Precisa de muito investimento e essa questão também da separação, né? Se eles colocassem um lote de frequência por município, né, eu acredito que seria mais vantajoso. Mas a Anatel, eu acredito que eles enxergaram isso. Inclusive o novo RUI,
que é o Regulamento de Uso do Espectro, e o PGMC, que é o Plano de Metas de Competição, Geral de Metas de Competição, que a Anatel agora está em consulta pública agora, ela já veio com esse modelo, que é liberar a nível municipal em caráter secundário para os provedores poderem usar. Então, ou seja, não foi feito no leilão, mas agora eles já estão redesenhando as resoluções e as políticas para que isso seja viável. Que tem muito provedor que quer entrar agora, né, nessa questão do serviço móvel pessoal, e eles precisam do espectro. Inclusive, agora teve um evento do Conecta Brasil, onde teve esse problema. Hoje, as entrantes que ganharam no leilão, né, para ativar o 5G, eles não têm frequência para trabalhar no 700. A Brisanet, a Unifique, não tem a faixa de 700 MHz, que foi ganhado pela Vinit, né? E agora eles devolveram. Agora sim, eles têm mais um lote de frequência, ou seja, insumo para poder trabalhar a conectividade, porque antes só tinha um 5G. Realmente ficou muito difícil para essas operadoras. Só que agora devolveu para a Anatel. A Anatel, eu acredito que vai fazer uma distribuição, um leilão, de forma que garanta que essas empresas tenham acesso a esse insumo para poder trabalhar. Meu caro, e você sabe que sem a conectividade é importante, a interiorização da conectividade no país é essencial. E de onde virá esse dinheiro? Você falou ainda há pouco que está tentando haver crédito, porque eu não vejo um grande programa no país de financiamento de empresas para expandir a conectividade. Isso aí realmente também é uma grande dor para os provedores, é conseguir crédito. Ultimamente, você viu aqui, faz pouco tempo, o BNDES lançou o FUST, né, que é um fundo específico para provedores e empresas de telecomunicações, para realmente esse dinheiro para você gastar em infraestrutura. Só que a pedida para você pegar esse recurso direto com o BNDES é acima de 10 milhões. Ou seja, já tirou todos os provedores. Foi feito para as grandes. Vamos ser bem sinceros aqui na conversa. O teto de faturamento anual da micro e pequena empresa é 4,8 milhões. Então, realmente, o FUST foi feito para as grandes operadoras e para empresas de telecom, provedores maiores, né? E existem linhas de crédito do FUST para você pegar de forma indireta. Ou seja, você tem que pegar com um banco para realmente você ter acesso ao BNDES. Esse crédito é feito pelo banco. Só que, até a última atualização, cara, eu acho que só um banco tem essa linha construída, os outros bancos não sabem nem o que é isso. Você chega no banco, você vai chegar com o seu gerente, e isso é conversa de centenas de provedores. Eu fui falar com o meu gerente do FUST, ele não sabe nem o que é isso. Ou seja, realmente assim, parece que foi feito de propósito, né? Não elucidaram nos bancos essa linha de crédito, não montaram esse processo de aquisição, a captação desse crédito junto aos bancos, e aí o banco não conversa com o BNDES, e aí é isso, esse é que é o mundo dos provedores, não tem um incentivo. A gente vê que realmente não foi feito. Sentimento é esse. Não foi feito para os pequenos, foi feito para os grandes. Aí o que acontece? Que é o que eu vejo que eu acho muito errado. O FUST é para investir em infraestrutura, em telecomunicações de modo geral. O leilão da Anatel de 5G, você tem que investir aquele dinheiro, né, para você cumprir o compromisso do edital. Aí o que as operadoras grandes vão fazer? Vão lá no BNDES, pegam um dinheiro barato que é nosso para investir e cumprir a obrigação. Parece que é jogada ensaiado. O lateral chega na linha de fundo, vai ter que cruzar no segundo pau. É isso aí. Você está entendendo? É coisa que parece que foi feita para isso. E aí parece que assim, a gente que acompanha, a gente enxerga essas jogadas e fala, não é possível que foi feito desse jeito. E vocês não conseguem linhas de financiamento mais baratos como micro e pequena empresa? Mais barato? Linhas de financiamento na prateleira de banco, ninguém encara uma parada não dessa. Consegue chegar pelo Pronamp? Que o Pronamp é um programa que foi já fixado como permanente, né? Durante a pandemia, foi criado na pandemia, que é o programa de financiamento para micro e pequenas empresas, Pronamp. E aí ele se tornou fixo e para todo mundo. Mas você está entendendo que
Você tem um dinheiro ali que os provedores pagam todo mês, eles botam esse dinheiro nesse fundo que é para telecomunicações. Aí eles vão ter que ir para uma prateleira que é do geral, sendo que ele tem um dinheiro que é para eles. Esse aqui é o meu sentimento, que é o sentimento que não foi feito. Ou seja, tem recurso, mas falta dinheiro. É rir para não chorar, viu, Abinão? É rir para não chorar. Não, é terrível, né? Essa coisa esse grande gargalo do Brasil tem um lance é uma grande luta do Sebrae, inclusive, e da mídia, de modo geral, também. Agora, o governo está preparando, anunciando aí um pacote chamado Programa Decolar. São 30 bilhões. Vamos ver se agora eles pensam nos provedores pois menores, né? E era bom, exatamente, acho que uma missão da associação. Aí tem realmente da frente parlamentar. Era pronto, você já pegou e conseguiu... Isso aqui é serviço essencial, gente. Como é que vai transformar a realidade do município lá dos Cafundós sem conectividade? Não vai ninguém para lá fazer investimento. Né? Ao contrário. Mas é isso, meu cara. Deixa eu ver aqui o que nós podemos conversar. Como é que está a questão da redução dos impostos? É uma questão... Quer dizer, o que eu vejo assim, de modo geral? Que as micro e pequenas empresas têm uma tributação menor. Eu não sei se isso para vocês é relevante, e se vocês, na reforma tributária, tiveram algum tipo de benefício de incentivo fiscal para poderem progredir e se espalhar por todos os cantos e recantos do país. Infelizmente, não é dos melhores no melhor dos olhos que eu vejo aí o cenário que os provedores vão chegar, né? Porque nessa questão do tributário, realmente eu vejo com muito pessimismo. Você vê que o governo federal aprovou agora a reforma tributária. Exatamente. Os provedores eles não foram inclusos no regime diferenciado, né? Eles foram tirados do regime que não trata como coisa prejudicial à saúde, drogas, a questão de bebidas, né? E nisso eles não foram inclusos, conseguiram tirar disso, né? Mas realmente do regime diferenciado, uma coisa que realmente é essencial, ele não foi incluso, ficou de fora. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de falar. O segundo ponto... Quer dizer, deixa eu entender, eles não foram enquadrados naquela faixa mais favorecida como um produto essencial, como uma atividade essencial. Mas ele quase é incluso pela Constituição. Mas mesmo quase ele é incluso na questão tipo de... Eu esqueci o termo adequado. Supérfluo, né? Supérfluo, exatamente. Ele quase entra nesse. Só para você ter uma ideia. Por quê? Por falta de um time ali brigando. Bebida, cigarro. Exatamente. Né? Ele não entrou nesse. Mas nesse de realmente incentivo, regime diferenciado, ele não entrou. Esse é o primeiro ponto que eu quero frisar para você. O segundo ponto... Mas a lei geral, desculpe lhe perguntar, mas a lei geral da micro e pequena empresa não favorece esse segmento também, porque eles são pequenas empresas. A maioria. Assim, eles já têm esse benefício de estar no Simples Nacional, mas depois eu quero até abrir um parênteses para falar da questão do Simples, que tem muitos provedores que mesmo no Simples deveriam já estar pagando menos impostos até no regime presumido ou real, no lucro presumido ou real, porque ele já está faturando tanto que ele já está na última faixa pagando 16%. Enfim, mas é a forma também de... É porque todo mundo vem com esse estigma, né, com aquele jargão, não, tem que estar no Simples que pagamento. Olha, vamos provedor, se preste atenção nisso, que você mesmo no Simples está pagando muito mais do que deveria se você tivesse mudado de regime. Mas, enfim, isso é outra coisa. Mas, coisa assim, que tem que recorrer a um bom contador. Exatamente. O que eu, assim, até continuando aqui o nosso raciocínio da questão do regime tributário, os estados também estão aumentando o ICMS. Ou seja, você pega a reforma tributária, já está sendo aumentado, o Telecom ficou fora do regime diferenciado. Agora você vem para os estados, os ICMS também estão aumentando. Se os provedores realmente não conscientizar da importância de realmente fazer um estudo tributário, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Esse é o que eu queria falar, porque realmente ele vai ter que pagar mais imposto em cima do que ele já declara, né? E ele poderia fazer um trabalho de uma organização, uma estratégia empresarial para pagar menos. A gente sabe que já tem profissionais que fazem esse trabalho e estão ajudando muitos provedores a ser uma empresa mais eficiente, né? E eles realmente não têm essa expertise, eles precisam conseguir esse parceiro para poder organizar a casa na parte financeira,
né? E a gente vê muitos provedores não estão fazendo esse trabalho e muito dinheiro está ficando na mesa. Nós estamos ajudando um provedor agora que ele estava pagando de imposto R$ 130 mil por mês, que não deveria. Olha aí. Fazendo uma simulação do estudo tributário, ele ia pagar R$ 130 mil a menos por mês. Então, a questão tributária é uma questão, é um fio desencapado que trava a conectividade. Eu acredito que não é que trava, mas é a falta de sabedoria do segmento, de saber soluções que existe. Não é nada ilegal, é tudo fundamentado, tudo em lei, que as grandes operadoras praticam e os pequenos provedores eles não têm a consciência disso. Falta conhecimento. Falta o conhecimento, não por conta do setor em si, por conta de lei, mas por conta dele mesmo se aperfeiçoar como empresário e ter realmente buscar profissionais para fazer um trabalho desse. Mas para ser empresário precisa também se capacitar, né? Com certeza, enfim, é um exercício permanente. É um aprendizado contínuo, né? É verdade. Você não, sou patrão agora, você sabe disso melhor que eu. Sou patrão agora e agora não preciso estudar mais nada. Ao contrário, você tem que estudar muito mais. Né? Como já dizia o Abílio Diniz, né? Eu acordava todo dia às 5 horas, porque enquanto os outros estavam rezando, eu estava trabalhando. Né? Então, tem muitas essas questões aqui. Vamos ver o que a gente pode conversar mais. Você falou que tem novidades de alguns estados, inclusive essa questão do ICMS, alguns estados já deram um tratamento diferenciado. Citou, por exemplo, acho que Goiás, não é isso? Goiás. Muitos estados existe uma adesão, um ato da Receita, da Fazenda, né, Federal. Não é do CONFAZ? Isso. Conselho Nacional de Política Fazendária. Isso. Existe uma lei, eu não sei, é uma resolução, né, que o Estado ele pode aderir. E nisso, os provedores e empresas de telecomunicações têm benefício no ICMS. Vários estados estão aderindo. Isso é um benefício para as empresas de telecomunicações. No Goiás, o governador ele já deu um indicativo que vai assinar, os provedores goianos vão ter esse benefício, mas tem vários estados que não têm isso. É uma coisa que também nós estamos organizando para conseguir aqui no DF, esse benefício para os provedores brasilienses. Entendeu? E o governador é sensível a essa causa? Eu acredito que eu acho que nós somos... Secretário de... Nós já estamos marcando uma agenda para sentar com eles, para falar desse assunto, né, que se tantos estados estão aderindo, né, por que o DF também não poderia? Existem compensações... Aliás, uma das bandeiras do governador, Ibanez Rocha, é exatamente Brasília digital, né? Olha aí. E sem os provedores, isso não dá para isso acontecer, não é verdade? Então, pode ser até uma parceria forte aí, os provedores com o governo do GDF. Né? Brasília é exatamente... E tenta, pelo menos a proposta de governo dele é pegar esse viés da inovação tecnológica para tirar o perfil muito de servidor público do Distrito Federal. Né? Ele passa a ser um polo de empreendedorismo. E muito melhor um polo de empreendedorismo inovador. Com certeza. O provedor tem muito isso no DNA dele, né? Não existe digitalização, não existe serviço, inovação sem conectividade hoje. A conectividade hoje é uma peça essencial desse quebra-cabeça, não tem como ficar de fora. A gente fala de conectividade aqui, nós falamos de conectividade no campo, internet das coisas, IoT, tudo com conectividade. Não está fora. A conectividade hoje está inclusa em tudo para o desenvolvimento. Existe um estudo da OCDE que fala que se uma porcentagem da população estiver conectada, o PIB dela é multiplicado por um fator no PIB no final. Então, realmente, não tem como deixar esse assunto de lado, entendeu, Abílio? É um assunto muito importante e de muita relevância para o desenvolvimento. Perfeito. Falando em termos de conectividade, qual é a facilidade, o que um provedor regional pode oferecer para levar mais conectividade, especialmente para a atividade rural, para a fazenda? Para que as pessoas não fiquem com aquele desespero de ter que trabalhar na zona rural e ficarem longe de todas as vantagens da vida urbana, né? Especialmente televisão, um bom telefone, né? E até pagamentos, né? Pagamentos online e tudo, né?
Como é que aqui no DF e no país os provedores regionais estão levando a conectividade para o agronegócio? Hoje, a Anatel, sabiamente, ela liberou várias faixas de frequência para as redes privativas, né? Hoje O que são redes privativas? Redes privativas são faixas de frequências que podem ser usadas só pedindo uma autorização da Anatel, né? Hoje, existem canais de 700 MHz, ou seja, você pode montar uma torre, o produtor rural ou empresa especializada pode montar soluções com cobertura de até 30 quilômetros. Ou seja, pode abranger toda essa área rural, conectar toda essa parte já com internet 4G. Ou seja, pode conectar máquinas, você pode realmente fazer uma automatização na irrigação, na colheita, conectar máquinas com essas tecnologias. Eu acredito que hoje um dos grandes obstáculos para os provedores, agora falando realmente de provedor, é realmente entregar uma solução fim a fim para o produtor rural, na parte de colheitas, na parte da pecuária, né? Então, são linhas diferentes de trabalho que também dá, mas só a conectividade em si não resolve. Ele precisa de uma solução. Inclusive, teve lá na Anatel teve um congresso de entregas da ABDI, né, dessa parte de inovação. O que é a ABDI? É a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Tá. Okay. Né? Que fala dessa questão da inovação no campo. Então, entregou para soluções alguns projetos, né, que só a conectividade ele é parte do projeto, ele não é todo. Então, o provedor ele entra como parte da solução, não só na conectividade. Eu acho que falta muito isso do provedor hoje. Ele buscar agregar solução à conectividade que ele já tem. Entendeu? Mas já existem muitas soluções já no mercado, né? São indústrias com integradores que conseguem entregar solução para otimizar a produtividade do agronegócio. Esse é que é o recado, entendeu? Então, isso tem que também estar consciente, tanto para os produtores rurais, para cobrar, né, ali o seu fornecedor, mas também como um provedor de internet, que ele só tem a commodity da conectividade, mas ele pode entregar algo mais, ali fazendo parceria com empresas integradoras que têm já a solução para esse tipo de situação, entendeu? E até mesmo, acho que fazer parcerias com o poder público municipal, né, para levar a internet para as escolas. As possibilidades são muitas, né? Dá para realmente trabalhar isso. Mas o provedor, ele tem que abrir a cabeça por fora, para soluções, o que tem de novidade, o que ele pode aproveitar realmente para ele poder potencializar o que ele pode entregar de solução para o cliente final ou para a empresa que seja, não é verdade? E como é que você está vendo, meu caro, passando para o aspecto mais global do país? O que você está achando do governo do presidente Lula em termos desse apoio à conectividade e às novas tecnologias, telecomunicações em seu projeto de governo? Nós vimos que tem muitas... Assim, eu fui na frente parlamentar do Comércio e Serviço no ano passado, e teve uma apresentação do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Isso. Né? Ele fez uma apresentação para toda a frente parlamentar que tem muita verba para vários setores, educação, saúde, a parte de conectividade também tem, mas o que me chamou a atenção na apresentação do ministro foi que existe, dentro de todos os setores que eles vão ter essa verba de bilhões de reais, né, na educação, da saúde, da segurança, em todos esses setores, tem espaço para investimento em conectividade dentro dessas áreas. Né? Não só conectividade pura, mas como solução. A conectividade é transversal, né? Pronto, você chegou no ponto onde eu iria chegar. Né? Por exemplo, você quer um monitoramento de câmeras de uma cidade, de uma praça, você tem que fazer uma rede, você tem que conectar. Na saúde, telemedicina, hoje os hospitais estão lotados. Covid, por exemplo, não pode ter contato. Por que não pode fazer um atendimento via celular? Se uma agenda, você consegue fazer um atendimento olhando para o médico, quais sintomas, ele passa uma receita digital, você não precisa ir. Né? Então, realmente, na educação, tem o EAD, você consegue falar com o seu produto. Então, realmente, isso vem para... A conectividade está inserida em vários dos setores brasileiros. Ele me informa, Rodrigo, que minha experiência com o Sebrae, a gente participou muito do Prêmio Prefeito Empreendedor, e relatando as experiências de sucesso que
foram premiadas. E algumas delas, no interior do Nordeste, já tinha isso coisa de 10 anos atrás. Já existia experiências de internet grátis nas praças, né? Internet nas praças, nas escolas. Quer dizer, já municípios que hoje estão bem desenvolvidos já tinham essa ideia de que realmente é preciso ter atenção focada e destacada desse aspecto. Eu acho que esse vai ser um dos objetivos da frente, né? Não, com certeza. É muito válida essa questão. Assim, tem muita coisa para ser feita. Essa aqui é a grande verdade. No nosso setor, por ele ser muito novo, né, existe muito trabalho a ser feito. A gente falou de várias questões aqui que para o provedor é muito sensível. Além de um que eu não falei aqui, que é a questão de mão de obra qualificada. O setor cresce, nós precisamos de realmente mão de obra qualificada, o setor cresce bastante, então a gente, nos grupos de WhatsApp, muito em conversa com empresários, provedores, a gente sabe também que a mão de obra também carência. É uma carência. Então tem muita coisa para ser trabalhada. Pois é, e é onde esse povo todo que está precisando tanto de emprego deve procurar se especializar, se capacitar. Então, nessa questão de treinamento e capacitação, a Aspro ela tem procurado indústrias, né, para a gente fazer parcerias para centro de treinamentos. Aí é realmente para o fornecedor da indústria, para ele também é muito bom. Por quê? Porque ele apresenta a solução dele, e, em contrapartida, os profissionais, ele ganha capacitação nessa nova solução que está chegando no mercado. Por exemplo, a gente tem uma conversa muito estreita com a Furukawa para eles poderem fazer um treinamento para os colaboradores dos provedores de internet, que é a questão do FTTR, que é a fibra transparente, que você consegue fazer uma rede interna transparente, você passa por conduítes e tudo, você não consegue enxergar que ela é transparente. É uma tecnologia nova e a gente realmente está em parceria, enfim, está aprofundando para organizar treinamento para os provedores aqui do Distrito Federal nessa linha de trabalho. Muito bem. Agora tem o lado que você falou, é bom destacar, que é o lado do grande risco que correm os provedores, né, de modo geral, e essas questões polêmicas sobre rede, sobre portes, que é a questão da segurança, né, dos provedores. A gente tem visto muito caso de milícias, né, crime organizado, tomando conta de sinais de televisão, sinais de telefonia, além de outros serviços públicos. Como é que os provedores estão enfrentando essa situação e como é que o poder público está se comportando para tentar minimizar esse problema que é de saúde, de segurança pública? É verdade. É lamentável que venha acontecendo esse tipo de situação. A gente sabe que no Rio de Janeiro e na Bahia isso daí está muito latente. A gente acompanha no dia a dia os provedores, realmente está muito complicada a situação e a gente fica refém, né? A gente não sabe se realmente são quadrilhas que estão fazendo isso ou milícias que é composta por agentes públicos. Afinal, os provedores têm que pagar a taxa? Tem muitos aí que já receberam o boletim de cobrança. Infelizmente, essa é a situação real. Lá na Bahia, isso aí está acontecendo agora. Provedores da Bahia vêm reclamando bastante em relação a isso. E ficam refém, né? São ameaçados. Como é que eles vão tratar isso? Realmente a vida em primeiro lugar. A gente não sabe como tratar isso, né? Realmente a gente fica de mão atada. E o poder público? A polícia? Eu acompanhei que existem essas iniciativas dos provedores de tentar resolver isso. Mas assim, eu não estou tratando direito, como eu não é aqui em Brasília, mas assim, pelas lamentações, pelas reclamações dos provedores da Bahia e do Rio, a gente sabe que isso é real, né? Agora, até que ponto que o poder público está auxiliando nisso, aí realmente eu não sei te responder. E é verdade que é a melhor internet que existe nos presídios? É complicado esse tema, né? Hoje, enfim, a gente acompanha reportagens não só na parte de telecom, mas a gente sabe que isso é uma realidade também, né? Terrível, né? Meu caro, e essa questão que você falou no início, de que a Aspro surgiu e houve uma ação judicial para fazer uma questão relativa a portes, é isso? Que tiveram muitos provedores que tiveram suas redes
confiscadas pela Anatel? Pela Neoenergia. Pela Neoenergia? Foi pela Isso. Neoenergia. Realmente é um caso... É complicado. Entendi, É complicado, eu não sei qual que é a intenção, né? Porque estava se superpondo a rede elétrica, a linha de telecomunicações, é isso? Não, realmente os provedores estão fazendo o trabalho delas, entendeu? Que é prover internet para quem precisa. A questão da Neoenergia, eu não sei por quais motivos, né? Elas têm cortado redes de provedores, mesmo provedores que têm projetos aprovados, pagam mensalmente para a Neoenergia, né? E tem seus cabos cortados, né? Pela Neoenergia, a concessionária de energia, realmente a relação é muito ruim. Esse provedor específico, ele entrou com ação judicial, com perdas e danos, né, por conta disso. E olha para você ver indenização, né? Isso, olha para você ver a covardia, né? E cortaram a rede dele, o backbone principal, em 7 é o backbone? Só para backbone é onde orientar o nosso telespectador. O backbone é onde é que é a rede principal dele, onde que todos os, vamos se dizer como se fosse o eixão. Todas as informações passam por lá e tem as ramificações que é onde chega na sua casa, né? Cortaram em 7 pedaços o backbone dele no dia do jogo do Brasil na Copa do Mundo, 1 hora antes. Realmente, pensa, né, cara? Esse é um investimento pesado, né? Não, pesado e além do transtorno que ele tem, os clientes cancelando, não é verdade? E outro, projeto já aprovado. Dando moral e poder usar. Financeiro, né? Ele já paga. É como se você tem uma casa alugada e o dono vai lá e manda cortar a energia, sendo que você paga a conta, você paga tudo certinho, se equipara isso. Você tem ideia de qual é a alegação que a ANEEL... Eles falam que é por conta do ordenamento dos cabos. Os cabos estão, vamos se dizer, estão desorganizados. Mas existe um processo para poder fazer isso. Entendeu? Você tem que notificar o provedor. Você tem que existe todo um processo para até chegar né, realmente no corte, né? E isso não é respeitado. Parece terra sem lei, parece que você sabe que na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, uma das coisas que foram conquistadas é que a primeira fiscalização não pode ser punitiva. A primeira fiscalização do poder público tem que ser de educação, de orientação, e dar um prazo para a pessoa se ajustar, né? Quer dizer, agora imagine uma instituição pública não saber disso e vai logo aplicando a punição mais pesada na primeira visita, né? É complicado, existe um processo, né? Isso que, inclusive, esse é um dos objetos dessa peça jurídica que a gente está movendo contra a Neoenergia. Esse é um dos fatores que a gente está falando. Existe um processo para realmente acontecer o corte, né? Existe todo um processo e isso não está sendo respeitado. Por isso que nós ganhamos. Vocês vão fazer uma ação? Não, já está protocolado. A ASPRO está ganhando em todas as instâncias, porque realmente existe um processo e isso não está sendo respeitado. Entendeu? Então, é complicado essa situação. Inclusive, a gente está também acompanhando muito perto essa nova resolução interministerial entre a Anatel e a ANEEL, que fala do valor do poste, né? Realmente vem atualizando essa questão do valor de poste, e nós estamos acompanhando muito próximo esse tema, né, essa conversa. E a gente sabe que pela Anatel foi aprovado, né, essa questão dos postes, mas na questão da ANEEL, ela teve um pedido de vista por um conselheiro da ANEEL, e nós já sabemos que a Neoenergia de Brasília, que realmente foi lá fazer uma sustentação contra isso, e pela mudança do texto que elas estão querendo fazer alteração, mudando o verbo poder para dever, de dever para poder, ou seja, elas querem ter o poder de realmente deixar ou não, aprovar ou não, o provedor ele fazer a ocupação do poste. Hoje na lei está dever, ou seja, é uma obrigação dela aprovar, se tiver viabilidade. Ela quer tirar esse verbo de dever e colocar em poder. Se a gente já sabe que mesmo com o verbo poder, né, com o verbo dever quer dizer, com o verbo dever, ela já faz isso que ela faz no poste, imagina no poder. Né? Realmente, eu vejo com maus olhos a troca isso é o quê? Foi uma lei? Foi uma normativa? Uma portaria? Não, isso é uma resolução que está sendo escrita e está para aprovação.
tá em aprovação ainda, entendeu? Acredito que esse ano, como o ministro já falou, o Juscelino, ele falou que para esse ano esse assunto tem que ser pacificado esse ano. Então nós estamos aguardando. Realmente Sim, é um caso mas se passar isso, vai ser uma tragédia para o segmento. Para os provedores vai, mas eu acredito, porque como a Anatel aprovou com um verbo dever, na ANEEL eles querem alterar para poder, né? Só que se eles fizerem alteração, aí a Anatel tem que apreciar de novo. E a gente sabe que isso não dá para acontecer. Exatamente, é um retrocesso muito, muito grave, né? Na verdade, existe no país uma guerra de postes, né? E essa questão tem uma solução em vista, você vê que o que tem de fios, né? Em cada poste é coisa de maluco, ninguém sabe que fio é aquele, de onde que vem. Uma vez, um evento até feito pela Telesíntese, veio um diretor de uma instituição de São Paulo, do governo de São Paulo, ele dizia que as empresas, com a autorização da Justiça, eles iam cortar os fios gatos, né, nos postes. E eles estavam lá fazendo os cortes e já tinha uma série de carros de outras empresas clandestinas que estavam esperando ele acabar de fazer o corte para eles entrarem de novo e colocarem seus gatos lá. Aqui no DF isso acontece? Então, aqui no DF tem a maioria dos provedores, os provedores que são associados à ASPRO, eles todos têm redes regularizadas com projeto e contrato com a Neoenergia e pagam mensalmente, né? Essa questão dos fios, eu acredito que nós temos uma luz no fim do horizonte. Primeiro, com essa questão dessa resolução interministerial do Ministério de Minas e Energia com o Ministério das Comunicações, nesse mesmo resolução, ela prevê uma empresa imparcial de telecom e energia para poder administrar isso. Ou seja, vai ficar na mão não nem de telecom e nem na área de energia, uma empresa imparcial para administrar essa faixa. Primeiro ponto, eu acredito que isso aí seja um passo, né, já que os dois lados não conseguiram entrar no consenso. Uma nova agência, isso? Eu não sei, isso vai ser escrito, uma empresa imparcial para cuidar dessa faixa. Uma segunda linha que eu vejo com soluções que está amadurecendo bem rápido são as questões das redes neutras. Rede neutra é um tema importante. Hoje nós sabemos que... O que é rede neutra? Rede neutra é onde os provedores eles compartilham a rede para eles poderem prestar serviço em área onde eles não têm rede. Qual é o legal disso? O que é o importante dessa nova iniciativa? É que o provedor ele não precisa passar uma rede nova, passar cabo, fibra, numa nova área, porque aí realmente vai ser mais cabo no poste. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai usar a capacidade ociosa de um provedor parceiro que atende lá. Excelente. Ele liga, eu preciso ocupar uma porta nesse endereço. Aí o cara vai lá e vende num preço de custo da porta e ele realmente coloca o preço dele e paga para o cara, paga para o provedor parceiro e ele recebe o dinheiro do usuário final. Então, isso está sendo uma prática que está sendo muito utilizada para os provedores para essa questão de expansão de rede. E isso colabora muito, porque está sendo muito forte esse movimento. Eu criei uma comunidade no WhatsApp de redes neutras do Brasil. Primeiro ponto, questão dos preços dos postes. Hoje as concessionárias estão abusando do valor do preço do poste. Tem provedor pagando R$16 por poste que ele usa. Você pega e multiplica isso por 1.000, 2.000, 10.000. Olha o tamanho dessa fatura. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro obstáculo. E o segundo ponto é a questão do preço do poste. A primeira é a questão dos cortes, que não tem mais espaço. E a segunda é o preço. Então, esses dois pontos, esses dois fatores estão fazendo os provedores repensar de como eles vão ofertar o serviço para o cliente final, para a empresa, utilizando, compartilhando, fazendo troca de portas em redes, porque muitas dessas redes tem muita capacidade ociosa. Então, para realmente monetizar isso, eles estão fazendo esse tipo de ação. Então, quer não, o mercado ele já dita as regras, não é verdade? Preço do poste alto. A questão de rede, não está aprovando mais projeto, porque os postes já estão abarrotados de cabo. Então, isso está sendo uma saída. Eu estou enxergando dessa maneira. Muito bem.
Diga uma coisa, claro que a inovação é uma linha sem volta para a conectividade, né? Nesse sentido, eu queria que você desse uma avaliação sobre essa expansão, essa chegada, a expansão rápida e um novo horizonte se apresenta no horizonte, que é a chegada da inteligência artificial. Muitas pessoas falam que vai acabar com 40%, 60% dos empregos. O que você vislumbra nesse novo cenário que se aproxima? Eu tenho utilizado bastante, né, a questão da inteligência artificial. Eu acredito que não vai acabar. Pode acabar com rotinas. Eu acredito que ela é uma ferramenta para aumentar a sua produtividade. Trabalhos que você levariam 2, 3 horas, 4 horas para fazer, você vai durar 1 hora para fazer. Né? Você vai produzir muito mais. Né? E é uma coisa que também não tem volta. Não vai aumentar o desemprego? Não vai gerar mais desemprego? Pode gerar, mas vai gerar também mais negócio. Hoje, empresas estão contratando especialistas nisso. Eu acredito que é uma evolução. Eu acredito que seja uma evolução, mas muitas das pessoas não estão dando o seguinte valor que precisa para essa ferramenta. Eu acredito que é uma ferramenta de trabalho. Inclusive, eu já criei um GPT. GPT Provedor Expert. Ele vai tirar todas as dúvidas técnicas, regulatórias, jurídicas. Eu vou estar lançando em muito breve esse GPT para os provedores utilizar, tirar todas as dúvidas que eles precisam. E você que configura essa ferramenta. Ela é uma ferramenta de produtividade. Entendeu? É maravilhoso o que eles podem te proporcionar. Maravilha. Ok, meu caro Rodrigo. Chegando quase ao fim aqui, aliás, quem tem que dizer isso é você. Né? Mas é interessante você fazer um balanço e se você achar que alguma coisa relevante deixou de ser tocada, fale para a gente. Eu acredito que os provedores, assim, o meu recado, eu vou enaltecer o que já acredito que a gente já comentou aqui no nosso bate-papo, bem bacana. Eu agradeço muito você ter vindo aí, você é uma autoridade nessa questão aí, colabora muito, ensina muita gente aí no dia a dia. Eu sou um eterno aprendiz. Então tá igual eu. Da importância das associações. Eu acredito que até para o nosso propósito como associação, nós vamos precisar de organização. Vamos precisar de conscientização. E a Aspro ela é uma ferramenta. Né? É uma ferramenta que tem a sua utilidade, tem o seu valor, e o provedor, eu acho que muitos deles ainda não identificaram isso. Né? Não tem o espírito do associativismo. Né? Isso, mas assim, eu acredito que é um trabalho social isso, de conscientização e tudo. Então, é o recado que eu passo para o provedor. O provedor enxergue, olhe uma associação, procure quais que são os objetivos da associação. A gente precisa de pessoas para trabalhar, doar o seu tempo em prol do setor. Né? Eu sempre ajudei os provedores, eu trabalho com provedores, eu conheço milhares de provedores no Brasil todo, né? E eu conheço, a gente sabe que o dia a dia deles é muito corrido, é muito trabalhoso, e eles ficam muito olhando para dentro. Mas eu acredito que tem que sair E tem medo do concorrente. Acho que o concorrente é um inimigo. Eu acredito que é essa maturidade que precisa. É o meu recado. Eu acredito que esse é o grande ponto hoje, um grande obstáculo que a gente precisa superar. É uma questão bem simples, né? A união faz a força. Né? Juntos somos fortes. Exatamente. Esses conceitos bem antigos, mas na hora da prática as pessoas têm barreira para enfrentar isso. E na experiência que eu tive andando pelo país, eu vi assim experiências fantásticas, por exemplo, no Sul, que foram empresas, associações, cooperativas de crédito, como o Sicoob, que tem mais agências do que, por exemplo, o Bradesco, no interior do Rio Grande do Sul. Que conseguiram enfrentar grandes grupos poderosos do país por meio do associativismo. É verdade. Tem cases de sucesso, né? A gente não precisa reinventar a roda, não é verdade? Muito bem. Maravilha, meu caro. Muito obrigado por ter me convidado e ter a alegria de ter participado desse seu novo ciclo na sua rede de comunicação. Em breve vai disputar espaço com a Rede Globo. Amém.
Eu agradeço novamente ter uma pessoa como você aqui, renomada, que tem muita experiência, né? Tem muito a ensinar e passar para a gente conhecimento. E também quero fazer um convite a você, provedor, se inscrevam no canal e acompanhem as próximas entrevistas aí de tema muito relevante, que para você vai ser um despertar de consciência, ter realmente agregar valor para você como pessoa, como empresário e também muito insights aí para o seu negócio. Um grande abraço, meus amigos, e tenham uma ótima semana. Até mais.